Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Dia 22 de outubro, celebramos com grande alegria e saudade São João Paulo II. Karol Józef Wojtyła nasceu em Wadowice, Polônia, em 1920. Sua família e infância foram marcadas por diversos lutos. Em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, o Terceiro Reich fechou a Universidade Jagiellonica, em Cracóvia, que ele frequentava. Então o jovem Karol começou a trabalhar, primeiro em uma pedreira e depois em uma fábrica de produtos químicos, Solvay, para poder sobreviver e evitar a deportação para a Alemanha. Em 1942, sentindo a vocação para o sacerdócio, frequentou os cursos de formação no Seminário Maior clandestino de Cracóvia, dirigido pelo arcebispo Adam Stefan Xaviera, pastor em uma Polônia finalmente livre. Depois da guerra, Karol continuou seus estudos no Seminário Maior de Cracóvia, na Faculdade de Teologia da Universidade Jagiellonica, até ser ordenado sacerdote em 1946. Em 1949, recebeu seu primeiro cargo na Polônia, coadjutor da paróquia Niegowice, perto de Cracóvia, e depois na cidade, naquela de São Floriano. Foi capelão dos universitários até 1951 e a seguir lecionou teologia moral e ética no Seminário Maior de Cracóvia e na Faculdade de Teologia de Lublin. Em 13 de janeiro de 1964, foi nomeado arcebispo de Cracóvia pelo Papa Paulo VI, que também o criou cardeal 3 anos depois. Logo depois, participou do Concílio Vaticano II, durante o qual deu uma importante contribuição para a elaboração da Constituição Gaudium et Spes. Com a morte prematura de João Paulo I, contra todas as previsões, Karol Wojtyła foi eleito Papa em 16 de outubro de 1978. Foi o primeiro Papa não italiano após 455 anos. Desde Adriano VI, o primeiro polonês da história e também o primeiro pontífice de um país de língua eslava. Seu pontificado começou logo a bater recordes. Fez 104 viagens apostólicas pelo mundo, expressão da constante solicitude pastoral do sucessor de Pedro por todas as igrejas. Sabendo falar 11 línguas, João Paulo II sempre trabalhou para construir pontes entre as diferentes nações e religiões. Em nome do ecumenismo, verdadeiro farol que o guiou ao longo do seu longo pontificado. Na Itália, fez 146 visitas pastorais como bispo de Roma. Visitou 317 paróquias romanas, das atuais 332. A sua solicitude de pastor o levou a criar numerosas dioceses, circunscrições eclesiásticas. Promulgou o Código de Direito Canônico para as igrejas latinas e orientais e o Catecismo da Igreja Católica. Propôs ao povo de Deus momento de particular intensidade espiritual. Convocou o ano da redenção, o ano mariano, o ano da Eucaristia, como também o grande jubileu do ano 2000. Reuniu as novas gerações
com a instituição das Jornadas Mundiais da Juventude, a primeira das quais ocorreu em Roma em 31 de março de 1985. Desde então, o evento foi celebrado a cada 2 anos em cidades diferentes do mundo, e ele escolhia, adquirindo importância cada vez maior. Nenhum Papa encontrou tantas pessoas como São João Paulo II. Mais de 17.600.000 peregrinos participaram das audiências gerais de quarta-feira. Mais de 1.160, sem contar as audiências especiais e cerimônias religiosas. Expressou seu carinho apertando as mãos de milhões de fiéis durante suas visitas pastorais e viagens apostólicas. São João Paulo II sofreu um grave atentado na Praça São Pedro em 13 de maio de 1981. Ao passar com seu jipinho entre a multidão, o papamóvel foi ferido por um tiro. Depois de uma longa hospitalização, visitou o terrorista na penitenciária, o turco Ali Aga, que o perdoou e manteve uma longa conversa. Em sinal de agradecimento à Mãe de Deus, que o salvou com a sua mão materna, o Papa pediu para colocar a bala com a qual foi atingido na coroa da estátua de Nossa Senhora de Fátima, uma vez que o atentado ocorreu no seu dia litúrgico. Ciente de ter renascido para uma nova vida, João Paulo II intensificou ainda mais seus compromissos pastorais em generosidade heróica, visitando depois Fátima para agradecer pessoalmente a Nossa Senhora. Durante seu longo pontificado, o Papa Wojtyła também assinou vários documentos que depois fizeram parte do magistério da Igreja, 14 encíclicas, 15 exortações apostólicas, 11 constituições apostólicas e 45 cartas apostólicas. Entre todas as encíclicas, recorda-se aquela sobre o trabalho e a doutrina social, como a Laborem Exercens, de 1981, e a Centésimos Anos, de 1991, por ocasião do centenário da Rerum Novarum de Leão XIII. Destaca-se também a Constituição Apostólica Pastor Bonus, de 1988, com a qual organizou a Cúria Romana e as funções dos vários dicastérios. Ao Papa João Paulo II são atribuídos também 5 livros: O Limiar da Esperança, outubro de 1994, Dom e Mistério, no 50º aniversário do meu sacerdócio, novembro de 1996. Tríptico Romano, Meditações em forma de poesia, março de 2003. Levantai-vos, vamos, maio de 2004. E Memórias e Identidade, fevereiro de 2005. São João Paulo II faleceu em Roma, no Palácio Apostólico do Vaticano, no sábado 2 de abril de 2005, às 21h37, às vésperas do domingo em Albis, ou da Divina Misericórdia, por ele instituído. Seu pontificado foi o terceiro mais longo da história, depois de São Pedro e de Pio IX. Seu solene funeral ocorreu na Praça de São Pedro, no dia 8 de abril, com uma participação incrível de pessoas. João Paulo II foi beatificado no dia 1º de maio de 2011 por seu sucessor imediato, Bento XVI, e canonizado pelo Papa Francisco em 27 de abril de 2014. A minha geração, com 50 anos ou um pouco mais, foi marcada pela presença, pela voz, pela imagem de São João Paulo II,
que entrava nas nossas casas, visitava os nossos países e as nossas cidades. 3 vezes ele visitou o nosso país, o Brasil. Depois de uma história extraordinária, órfão de mãe, depois de pai, ficou absolutamente sozinho no mundo. São João Paulo II passou pela Segunda Guerra Mundial. Planos do inimigo de Deus queria destruir o povo de Deus e destruir a Polônia. Mas depois de tudo isso, surge ele como um fruto maravilhoso, com uma resposta de amor e de perdão de Deus, uma resposta da divina misericórdia. Jesus falou a Santa Faustina que se a Polônia permanecesse fiel, iria se tornar grande e dela surgiria a centelha da divina misericórdia, que divulgaria, que anunciaria e prepararia a segunda vinda do Senhor. E ele foi o bispo que estava no estudo dos processos da revelação da divina misericórdia, abriu o processo de beatificação de Santa Faustina, beatificou, canonizou e promulgou a festa da divina misericórdia. Recordar o Papa São João Paulo II é ver o rosto misericordioso de nosso Deus, Pai carinhoso, zeloso, não somente pelos jovens, mas fundou também a Jornada das Famílias e tantas outras. E não se lembra da semana da 8ª de Páscoa, querendo falar na janela do Palácio Apostólico, não conseguia. Acenou com a mão para a multidão que queria escutá-lo. Então ele que veio tantas vezes a nós, agora nós e a juventude foi até ele para rezar pela sua Páscoa. Oremos. Ó Deus, rico de misericórdia, que escolhestes o santo São João Paulo II para governar a vossa Igreja como Papa, concedei-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiadamente os nossos corações à graça salvífica de Cristo, único Redentor do homem. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Não tenhais medo. Por intercessão de São João Paulo II, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós.